Oi, gente, o nosso papo hoje é com a Stephanie. A Stephanie estudou na DBS, estudou também na Griffith College e vai falar sobre a formação dela aqui na Irlanda, na área de comunicação, né, na área de marketing, e também vai compartilhar um pouco, né, das experiências com essas universidades e as recomendações dela. Tudo bem, Stephanie? Muito Tudo obrigada ótimo. por estar participando, pelo teu tempo, por compartilhar, né, as tuas experiências conosco, com a nossa comunidade. E gostaria agora que você se apresentasse e falasse um pouquinho, né, das tuas formações aqui. Tá tudo ótimo. Muito obrigada pela oportunidade de estar podendo fazer esse conteúdo, ajudar ainda mais a nossa comunidade brasileira, que é fundamental essa ajuda. O marketing na Irlanda foi primordial assim na minha trajetória aqui. Tá sendo ainda, né? Então, nada mais justo do que poder compartilhar aí um pouquinho da minha história. Bom, como a Camila já falou, meu nome é Stephanie, eu sou do Rio de Janeiro e eu vim para cá há 4 anos atrás, como estudante de inglês também, né? Ao longo dos anos eu fui construindo caminhos aí para minha história. Eu sou formada em marketing no Brasil. Eu fiz um curso tecnólogo no Brasil. E depois que eu terminei o inglês aqui, eu queria ficar mais um tempo. Eu decidi que eu ia fazer uma pós-graduação. Infelizmente, o curso tecnólogo no Brasil, ele tem uma grade inferior aos cursos daqui da Irlanda. Então, eu tive que complementar a minha grade fazendo uma outra graduação na área de marketing aqui. Eu comecei na Griffith College, que é uma das maiores faculdades independentes da Irlanda. É uma faculdade bem reconhecida e é bem estruturada também. Na Griffith eu fiz 1 ano de marketing, só o terceiro ano, e acabei descobrindo, na verdade eu já sabia, a informação que eu não tinha era que a faculdade, por ser uma graduação de nível 7, não me daria a oportunidade de conseguir o visto 1G, que é aquele visto de graduado, né? Depois que você se gradua, que você pode trabalhar full time. Então, na Griffith, eu fiz o último ano de um nível 7. E aí, quando eu terminei, eu decidi que para conseguir esse visto, eu teria que fazer mais um ano. E foi aí que eu fui para a DBS, para fazer esse level 8, né? E aí sim conseguir o visto. O marketing na Grift, ele só tem até o nível 7. E aí, normalmente eles propõem para você conseguir o level 8 que você faça mais um ano na área de business. E aí você ganha 2 graduações, uma na área de marketing e uma na área de business. Então, para quem está interessado em ter aí um leque de opções, né? A Grift é ótima para isso. Você estuda os 2 anos, na verdade, 1 ano, você vai estudar os básicos. No segundo ano, você estuda desculpa. Você estuda os 2 anos de básico, que é um marketing voltado para business. No terceiro ano, você faz o marketing. E aí, se você quiser complementar essa graduação com business, você pode fazer o último ano de business. Então, ao invés de você fazer 3 anos de marketing, 3 anos de business, você faz 4 anos e tem as duas graduações. Uma boa, parece ser uma boa. Sim. E aí eu não queria fazer o business, eu queria continuar na minha área, então eu decidi trocar para DBS, porque lá a faculdade é muito voltada para marketing digital, que era o que eu estava me profissionalizando na época. Depois que eu terminei a Grift, eu vi o quanto o marketing digital aqui na Irlanda é uma área precária,
né? O quanto eles precisam de mão de obra, o quanto eles têm de oportunidade, e aí eu decidi focar nisso. Então, eu fui para a DBS e aí eu fiz um último ano de marketing lá também, focado em marketing digital. Na DBS, por causa do Covid, né? Eu só tive aula online, infelizmente, não conheci muito a estrutura da faculdade, mas pelas matérias e pela didática, eu achei uma faculdade bem interessante, bem moderna. Eu achei os assuntos da DBS, a didática da DBS, um pouco mais atual do que a didática da Grift. Inclusive, só ressaltar um ponto aqui, para quem poderia estar na mesma situação que eu, aqui na Irlanda é um pouco diferente do Brasil em termos de matéria. Vamos supor que eu tenho uma faculdade de marketing no Brasil e eu vou fazer uma outra faculdade que eu tenho matérias similares. Então, no Brasil, eles eliminam essas matérias similares e eu só faço as matérias complementares, né? As que eu nunca estudei. Aqui na Irlanda é diferente. Aqui, se você fez uma faculdade no Brasil, você vai complementar aqui na Irlanda, eles eliminam as matérias que você nunca estudou e você estuda a mesma coisa que você já estudou na sua outra faculdade. Então, isso foi uma coisa, foi uma coisa assim, primordial para eu conseguir fazer uma comparação das 3 faculdades. Então, assim, se eu for, óbvio, falar em termos de educação, a faculdade do Brasil, ela me deu muito mais prática. As faculdades da Irlanda me deram muito mais teoria, tá? Mas se eu for falar em termos de estrutura, a vida acadêmica na Irlanda é totalmente diferente da vida acadêmica no Brasil. No Brasil, a gente vai para a faculdade, estuda e vai embora. Aqui na Irlanda, não. Aqui na Irlanda, a gente vai para a faculdade, a gente estuda, a gente tem reuniões depois das aulas de meeting de alunos, né, para discutir projetos, trabalhos. A faculdade ela tem várias atividades para te manter ali naquele ambiente, né? Tem as bibliotecas, tem as áreas de lazer, tudo para você ficar ali o dia inteiro, até porque tem muita grade que você tem aula de manhã e depois você tem um break de 1 a 2 horas e você só vai estudar depois. Então, de novo, eles criam um ambiente para você ficar exatamente ali, como vida acadêmica mesmo. Então, assim, na DBS eu não tive isso por causa do Covid, mas o que eu pude ver é que os professores eram mais internacionais do que na Grift. A Grift era um pouco mais tradicional. Eu não tive nenhum professor internacional. Os meus professores na Grift foram todos irlandeses. Na DBS, por ter esses professores mais internacionais, assim, eu me senti um pouco mais acolhida. Então, mesmo sendo online, eu consegui perceber o quanto a faculdade ela dá um suporte assim para os alunos internacionais, até porque a faculdade ela é constituída basicamente de alunos internacionais. Então, assim, acredito que eu não sei dizer uma porcentagem, mas se eu fosse imaginar, seria aí 80% de alunos internacionais e 20% de nativo. Nossa, é bastante, né? Mais do que eu imaginei depois que você falou. Exato. E aí, nossa, todo mundo fala, quando eu falo que eu fiz uma faculdade aqui, todo mundo fala, mas você deve ter gastado horrores e tudo mais, né? Deve ter vendido um fígado, um rim, né? Tudo mais. Quase isso, gente. Mas não vendeu? Não vendeu mesmo? Quase, cheguei quase lá. Bom, aqui, para quem não sabe, a gente paga anual, né?
Então, não é que nem no Brasil que a gente paga mensal, a gente paga anual. Então, se você quer fazer, você já tem que ter o valor do ano ali para dar para eles, entendeu? Só que as faculdades. Calma, calma. É em euro, eu senti agora. As faculdades, elas entendem que é um valor muito alto para se pagar. Então, eu vou falar das duas diferenças, porque cada faculdade tem sua particularidade. Por exemplo, a Grift, eu dei uma entrada, eles pedem um mínimo de entrada de 2.000, tá? E aí o valor da faculdade ele varia muito, então é muito difícil de eu falar aqui para vocês o valor, porque pode ser que na época que eu paguei nem seja mais esse valor. Mas basicamente você pode dar um mínimo de 2.000 e aí você parcela o restante em 5 vezes. Então, basicamente, se você vamos supor que você tenha mais de 2.000 guardados. Se você dá 4.000 e você parcela o restante, você vai parcelar de acordo com o que ficou o restante, né? Então, assim, é uma ótima oportunidade, tá? Para conseguir pagar, especialmente por ser uma faculdade que é muito bem conceituada aqui na Irlanda. Então, assim, esse pagamento, eu nem falo como pagamento, eu falo como investimento, Investimento. porque é uma coisa que lá no futuro, com certeza, a gente consegue retornar muito fácil. A gente faz no débito direto, você vai lá, assina um papel, e aí você não tem que dar documentação, não tem que dar nada, é só você mostrar para eles que você tem a intenção de pagar dessa forma, e aí eles vão, assim que eles receberem o seu mínimo, o mínimo do valor que você der, eles vão fazer o cálculo, você vai assinar concordando, e aí eles vão estar descontando todo mês da sua conta aquele determinado valor. Então é uma forma fácil de pagar, né? Agora, a DBS, ela tem o mesmo processo, só que a DBS tem uma diferença, porque a Grift eu pude pagar parcelado enquanto eu estava estudando. Então, eu paguei a entrada e aí eu parcelei em 5 vezes, e aí no período que eu estava estudando eu consegui pagar. A DBS já é diferente, você tem que pagar antes de você começar a estudar. Você pode parcelar o valor, mas você tem que terminar com esse valor pago até você começar a estudar. Porque só assim que você recebe grade, recebe horários, a timetable, enfim. E aí você pode parcelar também, mas aí vai ter que se adiantar um pouco, né? Vai ter que começar a aplicar uns meses antes, né? Para aí você conseguir se programar e pagar esse valor e parcelado até a data de começo. A Grift. Por exemplo, o curso ele é, sei lá, 2 anos. E aí você vai pagar os 2 anos. Não. Normalmente os cursos são 3 anos, tá? E aí você paga anualmente. Então, você. Esse Não é o valor valor. dos 3 anos. Não, não, Você paga esse primeiro valor vai ser relacionado ao primeiro ano. Entendi. Aí no segundo ano você vai pagar o valor relacionado ao segundo ano e assim por diante. E o visto é a mesma coisa, tá? O visto de estudante, conforme você faz a faculdade, você recebe 1 ano de visto. Então, conforme você vai passando para o segundo, para o terceiro ano, você vai tendo que renovar esse visto também. Até porque aqui na Irlanda, você quando faz uma faculdade, vamos supor que eu fiz o primeiro e o segundo ano, e aí eu decidi não fazer mais nada, tá? Uhum. Acontece que se eu deixar de fazer, se eu cancelar a minha matrícula, ou se eu decidir não fazer mais nada, eu ainda assim recebo um certificado de que eu fiz a faculdade. Então, basicamente, lembra dos níveis que eu falei? Então, Sim. basicamente, eu vou terminar com o certificado do nível do ano que eu parei.
Então, vamos supor, eu começo no nível 6. Se eu faço 2 anos de faculdade e decido não fazer o terceiro, pode ser que eu consiga terminar aí com nível 7. E eu vou ter esse certificado, vai ser considerada uma graduação. É claro que para documentação, vamos supor, de visto de trabalho, visto 1G, isso não é válido. Mas para emprego, isso é considerado como uma graduação e é até uma vantagem, porque às vezes a gente começa a fazer um curso e a gente não se dá bem, não Minha gosta, primeira não. graduação foi em História e eu fiz a metade do curso e parei e fui fazer marketing. Então, assim, e tipo, só tem a lembrança na minha cabeça e todos os estudos e todo o desafio que foi passar numa instituição pública no Brasil, do curso que eu amava, mas que, sabe, eu vi que não era isso que eu queria para mim, profissionalmente falando. Então, se eu tivesse pelo menos assim, né, poxa, alguma coisa, um vestígio seria muito bom. Exato, isso é uma vantagem que tem aqui, porque é considerado sim como uma formação e, inclusive, é fundamental você colocar isso no currículo, porque se você tem uma graduação, curso técnico, qualquer coisa que seja, curso online, qualquer coisa que seja daqui, isso conta muito ponto para, conta como uma vantagem, né, é, para sua escolha, para sua entrevista. Então, é primordial você colocar isso. E Bacana. a DBS, a vantagem dela é que ela dá muitas promoções. Então, eu vou dar uma dica aqui, hein? Porque eu consegui fazer a DBS através dessas promoções. Eles, todo ano, tá? As faculdades, elas começam o intake é, a partir de setembro, tá? Então, é setembro e janeiro, normalmente. Algumas não tem janeiro, outras têm. Então, sempre quando você está chegando até mesmo próximo dessas datas, eles começam a soltar a DBS, eles começam a soltar promoções. Então, às vezes, você consegue fazer uma graduação pela metade do preço, só porque eles querem trazer mais alunos para a faculdade, então eles soltam essas promoções e aí depende muito de curso, às vezes são cursos específicos, às vezes são todos, enfim, isso aí é sempre bom ficar atento ao site deles, ficar atento às agências que trabalham com a faculdade, que volta e meia eles estão soltando aí promoções, e aí você consegue fazer uma graduação super valorizada num preço bem justo. Que excelente dica. Uma ótima dica para quem está pensando, né? Para quem está aí avaliando, se organizando também para começar uma graduação, uma pós-graduação. Para a gente encerrar esse bloco, queria que você fizesse uma consideração com relação tanto a DBS quanto também a Grift, né? Que você estudou. Sobre se você recomenda, para o que você recomendaria, para o que você não recomendaria, só para a gente meio que fazer um balanço aí. Bom, opinião, gente, é muito pessoal. É claro que a minha experiência pode ser muito diferente da experiência de outras pessoas. Eu, particularmente, amei ter estudado aqui, amei ter feito as duas faculdades. Eu acho que até o fato do problema de eu ter ido para a Grift e ser um level 7 foi uma coisa positiva para mim, porque eu tive a oportunidade de estudar mais um pouco e conhecer mais um pouco o mercado irlandês, mais um pouco aumentar minhas habilidades na área. Enfim, eu super recomendo fazer a faculdade aqui. A faculdade aqui na Irlanda, ela independente dela ser cara ou ela ser barata, ela vai ser uma faculdade boa, tá? É claro que vão ter problemas, pode ser que haja problemas de suporte e tudo mais, mas eu falo em termos de didática, em termos de objetivo, tá? Você fazendo uma faculdade aqui,
o recrutador, ele consegue ver que você está atualizado com relação ao mercado irlandês. Eles são muito focados em profissionais que entendem do mercado irlandês, até porque é um mercado muito diferente de outros mercados, inclusive europeus também, tá? Então, é muito bom você ter o estudo aqui, porque isso vai contar como ponto lá na frente. Com relação à individualidade das faculdades, eu acho que a Griffith é uma faculdade muito mais tradicional, tá? Ela é super grande, a faculdade tem vários, tem uma quantidade bem grande de alunos, tem uma estrutura bem grande, e ela tem cursos muito teóricos, então é mais para quem quer variedade de curso, talvez nem tanto, mas para quem quer cursos que talvez você não acharia numa DBS, você consegue achar na Griffith. Já a DBS ela é muito voltada para o mercado de trabalho. Eu super recomendo a DBS para quem quer ter prática, para quem quer ter teoria, para business em si. Eles têm uma categoria de cursos dentro do marketing, eles têm várias categorias de cursos, eles têm marketing digital, eles têm marketing para cloud, eles têm Eu vi marketing um para... curso de B2B marketing e achei assim, e já fiquei assim, interessante. Sim, eles têm muitas, enquanto na Grift você tem um marketing que vai englobar tudo, na DBS você tem um marketing mais específico, né? Isso eu tô falando da minha área de marketing. Se a gente for falar de outras áreas também, a DBS vai ser a mesma coisa, eles vão ter, principalmente se for uma área de business, eles vão ter um abrange de cursos muito grande. Então, assim, vai de cada um, né? Vai de cada objetivo, vai de cada pensamento. Se você é uma pessoa que você está procurando uma coisa mais tradicional, que você vai pegar bem teoria, que você vai entender tintim por tintim, que você no futuro você vai se especializar na área, eu recomendo a Grift. Agora, se você quer já entrar para o mercado de trabalho, se você já quer estudar e já começar trabalhando, a DBS, para mim, é a melhor para esse tipo de ideologia. Muito bacana isso que você está falando, porque o que acontece aqui, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer um curso, não muito longo, mas um curso um pouco mais curto, que me dê essa base teórica e que seja mais local, conhecimento muito mais local, sabe? Então, assim, isso para mim é interessante, não um curso longo, eu não me interessaria em fazer, mas um curso curto me interessaria muito, porque o meu pensamento é de continuar aqui na Irlanda, de viver aqui na Irlanda, né? Esse é o meu pensamento até agora. Então faz muito sentido, porque como você mesmo falou, eu trabalho com estratégia de marketing dentro da minha empresa, que é uma empresa B2B, e olha, eu faço uns testes que quando eu vejo os resultados, eu fico assim, mas gente, por que isso aqui não funcionou? E quando eu vou entender e cavar um pouquinho e conversar e fazer entrevista com o irlandês, é entender que é diferente de tudo que eu aprendi, sabe? Então, acho que faz muito sentido o que você recomenda, acho bem sensato da sua parte. Muito obrigada mesmo por trazer essa visão, uma visão bem coerente, de que não é que uma é melhor que a outra, você vai encontrar isso, né, mais teoria e, de repente, um conhecimento muito mais focado para o regional, para o local, na outra você vai ter algo mais internacionalizado e mais business e mais prática, mas não descaracteriza o quanto o outro também pode ser bom. Vai muito do que você está procurando. Espero que Exato. essas dicas da Stephanie
tenham sido incríveis para você, assim como estão sendo para mim. Muito obrigada, Stephanie, por todas as informações, pela clareza das informações que você está trazendo. Se você que está assistindo agora esse vídeo está achando esse conteúdo interessante, se inscreve aqui no canal, né? Dá essa moral aí para gente, para esse tempo que a gente está desempenhando e que a gente está produzindo conteúdo e outros membros da comunidade também estão disponibilizando o tempo para produzir conteúdo, para estar aumentando o nível de conhecimento de todos os brasileiros que têm interesse em trabalhar com marketing ou na área de comunicação aqui na Irlanda. Muito obrigada pela tua atenção, pela tua audiência. Informações, mais detalhes, inclusive do contato da Stephanie, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço, muito obrigada mais uma vez, Stephanie, e até logo, né, nas reuniões, nos encontros da nossa comunidade, nos canais, nos grupos da comunidade, e a gente continua se falando. Muito obrigada, um abraço e até a próxima. Obrigada pela oportunidade, foi muito bom conversar aí com vocês. E, gente, entra lá nos grupos do Marketing na Irlanda, porque vocês vão achar muito conteúdo, muita gente se ajudando, muita gente se informando, e isso vai ser fundamental para você, assim como foi para mim. Então, se inscreve, curte. A gente precisa gerar mais conteúdo como esse, porque quando eu cheguei aqui, a gente não tinha isso. Então, isso é primordial. Vamos lá. Muito obrigada pelo convite, Camila. Foi incrível, foi um prazer. E se precisar, a gente está sempre aí. Tamo junto. Cheiro e até mais. Obrigada.